Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa ministração agora, primeiro tem a ver com a conferência, o nosso tema da conferência é levantando os sacerdotes, edificando a igreja. This word right now, it has to do with the theme of the conference, raising up priests. E esse é o nosso coração, irmãos, de sermos um ministro de Deus. And this is our hearts, to be ministers of God. E nós fomos chamados para edificar casa para Deus. And we were called then to edify house of God. E isso foi uma explosão no coração do pastor Aloysio. And that was an explosion, so to say, in Pastor Aloysio's heart. E ele foi o canal de Deus para trazer essa revelação à tona para nós. And he was this channel of God to bring this revelation to the church. Desde que ele escreveu o livro Centro Coração de Deus. And ever since he wrote the book, The Center of God's Heart. E cada vez Deus foi recheando mais essa revelação no coração dele. And as time passed by, God just came and brought up more and more things in his heart. E isso trouxe revelação a todos nós como pastores. And brought full revelation to all the pastors. E eu me sinto muito desafiado hoje a ministrar sobre paternidade. And I feel very challenged, extremely challenged to minister about fatherhood. E tudo que eu estudei, tudo que eu li nesses últimos dias, And everything that I studied or read in this last few days, meu coração só inclinava para a paternidade. my heart, it completely was led to fatherhood, Filiação, to filiation, relacionamentos To entre relationship. discípulo e discipulador, to relationship in between the disciple and the discipler, pais the mentor, espirituais, filhos espirituais. Spiritual fathers and spiritual children. E ontem é interessante, o pastor Luiz ministrando sobre conduzir a sua igreja para expressar a Cristo em ser uma grande igreja. And it's interesting because yesterday's meeting, Pastor Luis was talking about edifying the church and how to be a big church. Somente com os pastores. Teve algo que ele reafirmou muitas vezes, eu não sei se o meu coração já estava aberto para isso, mas eu percebi que ele falou muito sobre filiação. And it was something that he spoke where my heart was completely open for it, but he spoke a lot about filiation. E da mesma forma, o pastor Marcelo, na parte da tarde, ele foi falar sobre paternidade também. And the same way, Pastor Marcelo, during the evening time meeting, we only spoke about fatherhood. E nós não combinamos aquilo que nós iríamos ministrar na conferência. And we didn't talk to each other to see what we were going to minister to this Mas conference. eu vejo um alinhar da parte do Senhor para isso. But I see an aligning of God for this. E eu espero que o Espírito Santo me dê graça para ministrar sobre isso para os And I irmãos. hope that the Holy Spirit will give me grace to minister this to the church. E me sinto com o coração, irmãos, simples na presença de Deus hoje. And I feel as with a simple heart before the presence of God this morning. Eu sei a quantidade de pastores que estão aqui. Because I know the amount of pastors that are here. Eu sei a quantidade daqueles que se tornarão pastores. And I know the amount of people here that will become pastors. E eu sei o peso que tem uma conferência. And I know the weight that a conference brings. Então eu quero ser guiado pelo Espírito Santo para ministrar essa palavra. So I want to be led by the Holy Spirit to minister this word. A gente vai ler algumas porções da palavra lá em João capítulo 10, a gente vai começar sobre o bom pastor. So we're going to start in John chapter 10 talking about the good shepherd, the good pastor. E depois nós iremos abrir lá em Marcos capítulo 5, And then we're going to go back to Mark chapter 5 e depois uma outra passagem também. and another passage also. A palavra de Deus diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas e ouvem a sua voz. Ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E então, no versículo 11 em diante: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor,
a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Só resume. So the passage that he just read, it speaks about the good shepherd, that he takes care of the sheep, and the sheep knows his voice, and the shepherd knows his sheep. And whenever the thief comes and tries to steal or do anything towards the sheep, they hear the voice of the good shepherd. E nesses dias o Senhor tem me rodeado tremendamente por conta dessa paternidade. So in these days, God has just been surrounding me with this topic of fatherhood. Esses dias uma irmã me procura. And one of these days, a sister from the church, she looked for me. E ela abre o coração para falar de uma experiência que ela teve aqui com um pastor nos Estados Unidos. And she opened up her heart to talk about an experience that she had with the pastor here in the States. E a história é sempre aquela situação onde foi machucada pelo pastor. And the story always goes the same way, that she was hurt by the pastor. E essa história realmente me chamou a atenção. And it truly caught my attention. O pastor era muito usado no lado profético. The pastor was extremely used in the prophetic acts. E ele então liberou uma palavra profética na vida dela. So then he released a prophetic word for her life. Ela não podia ter filhos. She couldn't have children. E ele libera uma palavra profética que ela teria filhos. And he therefore released the word that she was going to bear children. E ele supostamente era para ser o bom pastor. And supposedly he was supposed to be the good shepherd, the good pastor. E a gente vai mencionar aqui essas características desse bom pastor. And we're going to mention here the characteristics of a good shepherd. Que cuida, que ama. That takes care, that loves. E ele então libera uma palavra sobre ela e alguns anos depois realmente ela tem filhos. So then he releases the word, and then in a few years she bears a child. Só que aí acontece agora o seguinte. But then something interesting happens. Depois então que ela descobre que está grávida, After she finds out that she's o pregnant, pastor marca uma outra visita para ela. the pastor comes and goes and visits her E fala o seguinte agora para ela. and tells her the following. Eu profetizei na sua vida. I prophesied over your life. Você está grávida. You're pregnant. Então agora para o resto da sua vida, So now for the rest of your life, você vai me dar uma oferta. you're going to give me an offering. E estipulou o valor da oferta. And he set the amount of the offering. Nós estamos falando aqui sobre o bom pastor, We're talking here about the good shepherd. mas a Bíblia também fala sobre o mercenário. But it also speaks of the mercenary. A Bíblia fala aquele que quer ganhar vantagem, The one that wants to take advantage. aquele que quer devorar a presa. The one that wants to devour the prey. E eu quero falar aqui hoje para o bom pastor. And I want to speak to the good shepherds. E rapidamente, a Bíblia fala então que algumas atitudes do bom pastor. And quickly the Bible speaks about some attitudes of the good shepherd. A Bíblia fala que ele sabe como entrar. That he knows how to enter. Ele sabe como ter acesso. He knows how to have access. Irmãos, algo que é sabedoria de um pastor é ele saber como entrar e se portar. And something that speaks of the wisdom of the pastors is how his attitude. É interessante que o Senhor diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. It's interesting because Jesus says in Revelation that he is at the door and knocking. Tudo bem, o Senhor está lá e muita gente, geralmente faz esse apelo para a salvação, mas na verdade isso é escrito para a igreja, ou seja, para aqueles que conhecem ao Senhor. And some people use this passage for evangelistic purposes, but in reality speaking to the church. Muitas pessoas que têm deixado o Senhor de fora da sua vida. In reality, so many people have been leaving Jesus apart from their lives. Mas o que me chama a atenção não é somente a atitude errada do filho que tem deixado o pai de fora. But what gets my attention is not the child just leaving the father outside of his house. Mas o que me chama a atenção também é porque o bom pastor sabe onde está a porta. What brings to my attention is that the good shepherd knows where the door is. Ele foi direto aonde ele tem acesso. He went straight to where he has access. Ele não foi pela janela. He didn't go to the window. Ele não foi pelo fundo. He didn't go from the back. Ele foi para a porta. He went to the door. Aonde ele tem acesso. Where he has access. Então a característica de um pastor é ter acesso à vida do seu discípulo. So the characteristic of a good shepherd is knowing how to have access to his disciples' life. Saber entrar aonde é possível
possível é aonde tem abertura. To know where to enter whenever there's a gap, whenever there's a door. Não é uma invasão, It's not an invasion porque isso não expressa Deus. because it doesn't express God. Satanás procura invadir. Satan, he looks for invasion. O mercenário tenta achar um espaço para roubar. The mercenary, he tries to find a way to steal. Mas o bom pastor, But the good shepherd, ele vai para a porta. he goes to the door. Ele pede acesso. He knocks for Eis access. que estou à porta e bato. I am here at the door and I'm knocking. Então a ovelha, entendendo que o pastor está à porta, então ele dá acesso ao pastor entrar na sua vida. Understanding that the good shepherd is at the door, he gives access. E esse é o relacionamento do bom pastor. And this is the relationship between Ele them. tem um acesso. He has an access. Nós não podemos violar as nossas ovelhas, irmãos. We cannot enter, we cannot go against our sheep. Pastor não é dono da ovelha. Pastors, they're not owners of the sheep. Ele cuida da He ovelha. takes care Ele of the investe sheep. na ovelha. He invests in the Esse é o sheep. papel do pastor. This is the job of the pastor, Mas the tem pessoas shepherd. que querem manipular a ovelha. But there are people that he wants to manipulate the sheep. O benefício que a ovelha pode trazer para The mim. benefit in which the sheep can bring him. Mas o relacionamento verdadeiro de pai e filho não é aquilo que a ovelha pode trazer para mim. But the true relationship between a father and a son is not what the sheep can bring to me, Mas é aquilo que o pai pode fazer para o but filho. what the father can do to the child. Porque é assim que nós somos chamados, Because irmãos. this is what we've been called for. O pai que faz por nós. The father that does it for us E através de nós. and through us. Mas muitas vezes nós queremos inverter as coisas. But so many times we want to inverse so many things. Os meus filhos que têm que fazer para mim. My children, they're the ones supposed to do for me. Os meus filhos são dependentes de mim. They are dependent of me. Eles vão They're crescer. going to grow. Mas não pode ter uma inversão de papéis. But there cannot be an inversion, an opposite in these roles. Mas o que acontece? But what happens? Inversão de papéis. It's inversing the roles. Os filhos se tornam os The pais. children, they become the father. Isso não é saudável. This is not healthy. Não é o filho que dá direção para o pai. It's not the children, the child that gives Não direction é to the o father. filho que está ali para ensinar o pai. It's not the child that is there to teach the Mas father. o pai, com acesso à porta, ele vai investir o que ele tem na vida do But the filho. father, with the access of the door, he's going to Essa é, uma invest das what he can. essa é uma das características do bom So pastor. this is one of the characteristics of the good shepherd. A palavra de Deus também diz que ele a chama pelo nome. And the Bible also says that he calls upon his name. Isso fala de você conhecer quem caminha com você. And this speaks of you knowing whoever walks with you. Saber as necessidades. To know their needs. Saber aquilo que é possível. To know what is possible. Saber aquilo que você pode orar pela pessoa. To know what you should pray for the person. E é maravilhoso, irmãos, quando você tem um relacionamento onde você tem acesso ao coração do seu discípulo. It's marvelous whenever you have a relationship that you have your disciple's heart. Agora, de uma forma simples, assim, pastor, mas é só isso? Não, vou te falar de uma maneira bem básica, quando eu tenho relacionamento com os meus discípulos. So I'm going to tell you in a simple way, how do I know that I have my disciple's heart? Porque se lembra, o bom pastor, ele vai até a porta para ter acesso. Because remember, the good shepherd, he goes to the door to have access. Agora, para abrir, depende do filho. Now, to open it up, it depends on the children, the child. Então, um ponto que eu sei quando eu tenho um relacionamento íntimo com os meus discípulos So one key point that I have whenever I know that I have a good relationship with my é disciples, quando eu sei as necessidades pelas quais eu devo orar por eles. it's whenever I know the needs in which I have to pray for Se them. eu não as conheço, If I do not know them, é porque talvez esses discípulos ainda não me deram acesso à vida deles. it's maybe because these disciples, they haven't given me yet the door and the access. E nós temos aqui vários pastores. And we have here so many pastors Muitas pessoas sendo treinadas para a honra e glória do Senhor and Jesus. so many people being trained for the honor and glory of God. Mas essa transparência depende também do filho para com o pai. But this transparency, it's up to the father and to the child. Me explica melhor isso, pastor. Explain it better, Da Pastor. mesma forma, Deus sabe todas as coisas a nosso respeito? The Sim ou same não? way, God, doesn't he know everything about us? Sabe ou não sabe? Doesn't he know? Mas por que Deus espera uma atitude então para que a gente fale a Ele e o busque? Then why does God await an attitude for us to come and approach him? Porque esse é o relacionamento do bom pastor. Because this is the relationship with the good Eis que shepherd. estou à porta e bato. I'm here at the door knocking. Essa é a característica então do filho que quer buscar mais do pai. So these are the attitudes of the child that wants to seek for more from the father. Ontem do pastor Luiz falou, não, fiz uma pergunta para ele e ele falou, olha, não, a questão é do filho buscar o pai não vai rejeitar o filho. And yesterday I made a question to Pastor Luizio, and I said, does the children seek for the father? Because the father is never going to reject the children. Um exemplo,
An example. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo chamou Timóteo, quando você lê lá a primeira epístola de Timóteo, verdadeiramente filho na fé. The Bible speaks about Apostle Paul writing for Timothy, and he writes it saying, truly, son in faith. Por que você acha que o apóstolo Paulo chamou Timóteo de verdadeiramente filho? Why did Apostle Paul call Timothy a truly son? Apóstolo Paulo tinha outros filhos na fé, irmãos? Did he have other spiritual children? Tinha ou não tinha? Didn't he have? Tinha, irmãos. Yes, he did. Mas por que Timóteo era verdadeiramente But filho? why was he a truly children, a truly son? Porque Timóteo decidiu enxergar Paulo como verdadeiramente pai. Because Timothy, he decided to see Apostle Paul as a true father. Então a escolha de So the Timóteo decision of Timothy deixou Timóteo ser então esse discípulo amado. allowed him to be this beloved disciple. E a resposta foi de quem? De Paulo ou de Timóteo? And the answer, the reply was from Timothy or Apostle Paul? Timóteo. Timothy. O filho então vai buscar o pai. The son Amém, is going to irmãos? look for the father. A Bíblia também diz que eles reconheceram a sua voz. And the Bible also says that they recognize his voice. Irmão, isso aqui é só a introdução, não é isso aqui que eu vou ministrar, tá lá pra frente. And this is just the Mas é introduction. necessário os irmãos perceberem que a palavra de Deus diz. It's necessary for us to see what the Bible says. A Bíblia fala então que as ovelhas ouviram a voz. And the Bible says that the sheep heard their voice, his voice. Uma boa maneira também de você perceber que tipo de pastor você tem se tornado na sua igreja And a good way for you to perceive what type of pastor have you become for your church. é quando a sua ovelha ouve a voz do que você diz, It's when your sheep listens to the voice in which you speak, acredita nas afirmações que você faz, believing the affirmations that you make, acredita no coração que você tem. believing in the heart that you have. E aí, irmãos, quando há uma filiação verdadeira, And whenever there is a true filiation, quando o pai pede para o filho, whenever the father asks the son, nada é pesado. nothing is too Por weight, quê? nothing is too heavy. Why? Porque ele acredita verdadeiramente na voz do pai que está falando. Because he truly believes in the voice of the father that is speaking. Os meus filhos, então, estão naquela fase de aprender a nadar. My children, they're going through that phase that they're learning how to E aí, swim. então, eu estou na piscina com eles. So then I'm at the swimming pool with them, E aí, eles ficam na borda, eu falo, pode pular. and they stay outside, and I tell them, jump. Eles ficam com receio. And they're kind of scary. Mas porque o pai está falando, o que o filho faz? But because the father is speaking, do you know what the children does? Ele pula. They jump. Agora tem pai que vira as costas pro filho, né? You know, there's some parents, Deixa o menino beber uma aguinha lá, depois pega. they leave their children, they just give the back and Não allow tô them falando to desse tipo de drown pai, a little não. bit. But I'm not speaking about these type of Mas eu tô fathers. falando daquele pai que está lá para segurar. I'm talking about the type of father that are there to hold. Por que a criança pula? Why do they jump? Porque ela confia na voz do... Because they trust in the voice of the father. Pega um estranho Get a stranger e coloca lá e fala pro seu filho pular nele. and put him in the pool and tell your children to O jump. seu filho não vai pular. Maybe he's not going to Por jump. quê? Why? Aquela voz não é conhecida dele. Because his voice is not recognized by them. Há um tempo atrás, eu conversando com um pastor, eu falei para ele. A little while back, I was talking to a pastor and I told Houve him uma reunião na igreja, ele fez uma convocação, mas a igreja não participou. there was a meeting in his church and no one showed up. E aí eu falei, irmão, você tem que avaliar. I said, you gotta stop to O que think está about sendo this. construído? What type of work Porque are a you Bíblia building? fala que a voz do pastor ela é ouvida. Because the Bible says that the voice of the shepherd is heard. Logicamente que a Bíblia fala para as ovelhas estão falando de And discípulos. obviously the Bible is speaking about the sheep and sheep speaks of disciples. Nós sabemos que nós não temos somente discípulos na igreja. And we know that we don't only have disciples inside of the Mas uma church. questão é, quando nós falamos But the matter is, whenever we speak e os nossos discípulos não ouvem, and our disciples, they do not hear, nós devemos fazer avaliações. we need to stop to Eu think, estou realmente sendo pai? am I truly being a father? Porque toda tendência é a gente achar, eu não tenho discípulo nessa igreja. Because every single tendency is for us to think that we don't As, have disciples. as pessoas não querem andar comigo. People don't want to walk with me. Mas irmãos, poucas pessoas param para avaliar. Será que de repente eu tenho discípulos e eu que não estou sendo pai? But then we got to start to ponder about, have I been creating and bearing disciples? Am I being a good father? Porque aí nós mudamos de posição. Because we change positions. Porque a tendência nossa é somente falar mal do que os irmãos não fazem. Because our tendency is only to say bad things about the things that they don't do. Às vezes é a minha postura de paternidade que tem que mudar. But maybe it's my standard of fatherhood that has to change. Eu ser mais presente na vida do meu Being filho. more present in the life of my children. Irmãos, e não tem algo que causa mais estrago do que a ausência de pai na vida de alguém. And there's nothing that can ruin more the life of the children. It's from the absence of the father. Irmãos, eu perdi o paizinho, eu tinha 8 anos de idade. And I lost my dad when I was 8 years old.
E durante muito tempo, a minha necessidade era ter referenciais perto de mim. And for so long, my necessity was to have a referential, a model near me. Porque a ausência de pai trazia uma lacuna, porque eu não tinha um referencial de masculinidade, de como me portar, do que fazer e de que esperar também. Because the absence of a father, I had this gap that I didn't know what to be influenced for and what to look up for. Eu precisava dessa voz do bom pastor presente. I needed the voice of the good shepherd present. Então, eu tenho que fazer avaliações. So I need to stop to ponder. Porque se a igreja não está ouvindo, Because if the church is not listening, eu posso também pensar, peraí, eu não estou sendo um bom pastor. then maybe I gotta think I'm not being a good shepherd. Agora, reconhecer isso não é fácil, irmãos. But then to recognize this, it's Por not que easy. não é fácil? Why isn't it easy? Porque está mexendo com a nossa vaidade. Because it's working it up our ego, Está mexendo com o meu orgulho. with our vanity, Está mexendo com o senso de justiça que eu tenho em mim mesmo. with the sense of justice that I have in myself. E aqui, irmãos, eu estou propondo para levantar sacerdotes. But then here I'm challenging to raise priests. É necessário que haja sacerdotes. It's needed to be priests. Eu vou gerar o que eu sou. I'm gonna bear what I am. Se eu quero pais espirituais, If I want spiritual father, eu tenho que ser pais espirituais para os meus filhos I need espirituais. to be a spiritual father to my disciples. A palavra de Deus também diz que ele vai adiante. And the word of God also speaks that the good shepherd, he goes ahead. Irmãos, algo que é interessante que as pessoas vivem hoje. And something interesting that the people live up today. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Do what I say, but don't do what I do. Isso é hipocrisia. This is hypocrisy. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Do what I say, but don't do what I do. O que pais aí fazem? What do the fathers outside Eu não do? sei se os irmãos sabem, mas a videira aqui no sul da Flórida é muito conhecida por quando eu trabalho com jovens. I don't know if you guys know this, but the church in South Florida is very known with the work with the youth. E esses dias eu fui convidado para ir em um local, cheguei nesse local, alguém me apresentou, esse aqui é o pastor Márcio da igreja Videira. And these days I was invited to go to a place and I went there and then they presented me as the pastor from the Vine Church. E aí a pessoa, mas você é o pastor mesmo? And then they asked me, are you the pastor, the senior pastor? Eu falei, olha, eu não sei o que é o pastor mesmo, mas eu sou o pastor da Videira. I told her, I don't know what you mean by, being the senior pastor, but I'm the pastor from the Vine Church. E aí ela falou, não, mas eu sou da igreja tal. And then the person said, no, I'm from this church. E aí eu falei, que bênção, eu sempre ouço boas coisas sobre essa igreja. I was like, that's a blessing, because I always hear good things about that church. Mas ela falou algo para mim. But then she turned and said something to me. Olha, mas tem uma coisa. But there's something. Eu tenho um filho, uma filha. I have a daughter Eu quero mandar para sua igreja. that I want to send it to your church. Porque lá eu sei que vocês fazem um trabalho excelente com jovens. Because I know that you guys have a excellent work with the youth. E eu fiquei pensando, And I was thinking, tem alguma coisa errada. there's something wrong. Porque se o pai está no lugar que é bom, Because if the father is in the place that is good, quem que está ao lado dele? who should be next to him? O filho. His children. A Bíblia fala que o Senhor está à destra do pai. The Bible says that that Jesus is right to the O right filho hand está of com o God. pai. The child is with the Então, father. irmãos, a postura então deveria ser aquele que o filho permanecesse com ela. So then the posture was that her daughter is supposed to be with her. Agora, se ela acha que não é suficiente o que tem sido feito para ela como família, Then if she thinks that it's not been enough what is happening in the church for então her ela as a não deveria family, estar lá. then she shouldn't be there. Porque o bom pastor, Because the good shepherd, ele vai adiante. he's going to go ahead. Ele se torna o referencial. He becomes a role model. E as ovelhas o seguem. And then the sheep just follows him. Esse é o pastor. This is the pastor. Essa é a atitude do pastor. This is the attitude of the pastor. Posso ouvir um amém dos irmãos? Can I hear an amen from you Glória a guys? Deus. Eu tenho carência de amém. I am needy for amens. E algo para a gente continuar aqui, que a Bíblia fala que ele dá a sua vida And pela sua something ovelha. for us to follow up here is that the good shepherd, he gives up his life for the sheep. Irmãos, é uma questão de cuidado e de amar. And it's a matter of loving and taking É de care. você estar presente em todas as circunstâncias. It's of you being present in all circumstances. É de você perceber uma necessidade e estar lá It's junto. for you to perceive a necessity to be next to him. É tentar resolver o problema. It's try to solve the problem. Eu não estou falando para você tomar todas as responsabilidades para si. And I'm not telling you to take all the responsibilities upon yourself. Até porque existe um extremo também de paternidade. Because there's also the extreme of a fatherhood. Aquele que quer proteger o filho demais. The one that wants to overprotect their children. Que não deixa o filho crescer. That doesn't allow his children to grow. Sabe criança quando está andando o tempo inteiro parece que tem que colocar uma boia numa criança You know that- debaixo do braço e na cintura para a criança não machucar? Whenever the children's
just growing up and then it's trying to learn how to walk. You got to put protections everywhere so it won't get hurt. Eu conheço gente que primeiro filho é impressionante. I met people that the first child was impressive. Quantos têm filhos aqui? How many of you guys have children? Deixa eu perguntar aos irmãos, tentam me lembrar. Let me ask you guys and people, try to remember. Filtrava a água, You filter the water, fervia a água, you boil the water, filtrava a água, you filter the water, fervia de novo, you boil the water, depois filtrava, and then you filter it depois again, dava para a criança. and then you gave it to the child. Mamadeira, o bico, esterilizar o bico. And then Pacifier. plastify. There you Pacifier. go. I'm not a father yet. Ok, don't worry. E aí então você tem lá o bico. And then you have the plastifier. O bico cai no chão. And then it would fall to the ground. Esteriliza o bico. And you got to sterilize it. Micro-ondas. And then you got to Para microwave os it. mais novos, mais velhos não tinha na sua época não adianta To falar the não. youngest one. To the oldest one, you guys didn't Aí have você this tira o bico do privilege. micro-ondas, And then you take it out of the ferve de microwave. novo. And then you boil it. Micro-ondas, And then microwave it. ferve de novo. And then you boil it Aí again. você dá. And then you give it back. Quantos já fizeram isso? How many of you guys already did this? Quem não fez é porque não pegou na época do micro-ondas. If you guys didn't do it, it's because you guys didn't have a microwave. Aí esses dias, uma vez eu estava com o pastor Napoleão lá em Atlanta. And in these days, I was with Pastor Napoleon E já in era meu Atlanta. terceiro filho. And it was already Estou no restaurante. my third child. I was at the restaurant. Milhões de pessoas passando aquele carpete. Thousands of people just walking O by the bico carpet. cai. The plastifier would fall to the ground. Minha filha começa a chorar. My daughter would start crying. Eu já pego o bico e soco na boca dela. Grabbed it logo. and just put it, shoved it up her mouth. Alguém já fez isso? How many of you guys already did that? Agora uma boa parte já fez, né? Majority. Irmãos, eu tô falando de você deixar seu filho crescer. I'm telling you to allow your children to grow. Tô falando para deixar o seu filho avançar. I'm telling you to allow your children to go forward. Não tô falando de você gerar um paternalismo ou um discipulado dependente vicioso, não. I'm not telling you to make this discipleship something that is vicious. Porque isso aí já é o extremo. Because this is the extreme. Tô falando de paternidade, I'm speaking of fatherhood como Cristo. as Christ. Abre a sua Bíblia agora lá em Marcos capítulo 5, versículo 41. Mark chapter 5 verse 41. Vamos ler do versículo 35, irmãos. From verse 35. Marcos capítulo 5, versículo 35. A palavra de Deus diz a ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e ele entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, a que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. All right, so this passage, it speaks about Jairus' daughter that had passed away, and then Jesus comes, and there's a multitude outside to see the miracle, because Jesus had said that he was going to raise her from the dead, but he only allows 3 people to go in, his closest disciples to go inside of the house, and he makes the miracle. Novamente aqui agora, o bom pastor cuidando dessas pessoas que o Senhor coloca. And then again, the good shepherd, taking care of the good people that God is placing. E vamos lembrar que a gente falou do bom pastor, falou que ele vem pelo acesso, pela porta. And let's remember what we spoke about the good shepherd, that he comes through the access, E through the door. a palavra de Deus diz então que esse homem foi atrás de Jesus para que curasse até então, mas depois viu que tinha que ressuscitar a sua And then filha. the word of God speaks about Jairus going to Jesus and asking him to heal her, but then he found out that she was actually dead. O pai era o acesso para Jesus manifestar a glória dele na sua The casa. Father was the access, therefore, for the manifestation of God's glory inside of his house. O pai daquela menina era o acesso para que o Senhor expressasse a vida dele sobre a vida daquela criança. The father of that girl was the tool so that God can manifest his glory inside of her Então, life. nós pais espirituais e naturais, nós somos o acesso para que o Senhor manifeste a sua glória nessa terra. So
So spiritual father and natural father, we are the access, the tool so that God can manifest His glory on earth. Irmãos, Deus não age na terra sem que antes Ele levante um profeta para ser canal dele. And God won't do anything on earth before He raises up a channel to be His way on Então, earth. se eu entendo que eu sou canal de Deus para a manifestação da sua glória, So if I understand that I am the tool of God for the manifestation of His glory, eu sou essa porta então para o acesso da manifestação na minha célula. I am then this door, the access for the manifestation of God's glory in my life group. Eu sou o sacerdote para manifestar a glória de Deus na vida dos meus filhos. I am the priest to manifest God's glory in the life of my children. Eu sou esse sacerdote usado por Deus para a edificação da casa de Deus. I am then therefore the priest to manifest the glory of God in the house of God. Deus então está olhando, irmãos, e procurando pais que sejam esse acesso aqui. So then God is searching, looking for fathers that will be this access. Ministros que sejam acesso aqui. Priests that will be this access here. Sacerdotes que sejam a expressão dele sobre essa terra. Ministers that will be the expression of His glory on earth. Então não é somente uma expressão bonita, seja sacerdote. So it's not only a nice expression, be a priest, Seja ministro. be a minister, Mas eu sou o canal but I am the channel para trazer essa presença de Deus aonde quer que eu esteja. to bring the Posso ouvir um presence of amém dos God wherever irmãos? I am. Quantos são sacerdotes aqui? How many are here priesthoods? E aí agora acontece algo tremendo. So then something tremendous happens. A palavra de Deus diz que, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi. So then the Bible says, little girl, I say to you, raise up. E a Bíblia diz que significa, menina, eu te mando, levanta-te. In which it means, little girl, I say to you, raise. E eu fiz uma pesquisa para descobrir o que significava só Talitá, e aí eu quis procurar em aramaico. And then I tried doing a search up and to find out what Talitha means in Aramaic. Também era uma língua que o Senhor falava com seus discípulos. Because it was also in the language that Jesus would speak to His disciples. Talitá significa cordeirinha. Talitha means shepherd. Lamb, little lamb. Sabe o que significa, irmãos? You know what this means? Ele chamou pela sua voz, como bom pastor, a cordeirinha. He called out with His good voice as a shepherd. E a his little cordeirinha, lamb. quando ouviu a voz do seu pastor, And when the lamb heard the voice of his shepherd, her shepherd, ela ouviu. she listened. Porque o cordeirinho ouve a voz do bom pastor. Because the little lamb Essa é a hears and listens to the voice característica of the do shepherd. bom pastor. This is the characteristic of the good shepherd. Então, irmãos, existem muitas pessoas que estão aguardando os pais chegarem e falar, Talitá, There's so many people waiting for the fathers to come and say, Talitha, vem. come. E a sua cordeirinha ouvirá a tua voz. And your little lamb will hear your voice. Porque essa é a voz do bom pastor. Because that's the voice of the good shepherd. Essa é a atitude do bom pastor. That's the attitude of the good shepherd. E aí, então, a palavra de Deus então vai demonstrando que esse pastor, novamente, é presente em meio a qualquer circunstância. So then the word of God is showing us again that this good shepherd is present in the midst of the circumstances. Ele estava lá na necessidade. He was there in the middle of the need. Aí, esses dias atrás, eu fui a um hospital And then these few days ago, I went to the hospital. e a mãe de uma discípula nossa é internada e o médico falou, ela tem pouquíssimas horas de vida. And the mom of one of our disciples said she was told that she had only a few days to live. E ela, tomada pelo câncer, And just taken upon with cancer, ela morreu poucas horas depois que eu saí. she died a couple of hours after I left. Irmãos, eu fui ali e algo que me incomoda é ficar presente em um lugar onde essa morte está iminente. And something that bothers me is whenever I'm in a place where I feel death. Porque eu entro em um conflito, porque Deus nos chamou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Because I feel that I'm in a conflict because God said that for us to have an abundance life. Mas eu estava ali, irmãos, por conta da minha discípula. But I was there because of my disciple. E mesmo que aquilo me incomodasse, And even though it was bothering me, mesmo que eu não visse circunstância para mudança ali naquela hora, even though I did not see any change in the circumstances, a minha presença como bom pastor era necessária. my presence as a good shepherd was needed. Eu não posso fazer só aquilo que eu quero. I couldn't just do whatever I wanted. Eu não tenho mais a escolha, uma vez que eu decidi ser um sacerdote de Deus, fazer o que eu decido. Once I decided to be a priest of God, I cannot do whatever I want. Eu sou alguém submisso a ordens que são me dadas, I am someone that is submissive to orders that are given me. a homens que cuidam e amam a minha vida. To man that loves and cares for me.
Porque eu entendi que eu estou envolvido numa obra maior do que eu. Because I understood that I am in the midst of a work that is bigger than I am. Porque eu entendi que eu estou envolvido numa obra que eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Because I understood that I am in a work here to do something that sometimes I don't want to. Mas como um sacerdote, But as a priest, eu tenho que orar da seguinte maneira: I need to pray the following way. Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, Lord, that my will not be done, mas a do Senhor. but your will be done. Amém? Amen. A palavra de Deus também mostra que o pastor supera as críticas. And the word of God also says and speaks that the good pastor, he ignores the criticism. O que aconteceu aqui, irmãos? What happened here in this passage? Na hora que chega Jesus, Whenever Jesus arrives, as pessoas riram, people laugh. que ele falou, não, ela dorme. No, she's asleep. Irmãos, algo que me incomoda ainda, eu tenho que vencer, It's something that bothers me and I got to go through it. é o tal da crítica. It's the criticism. E algo que decidiram fazer aqui no sul da Flórida It's something that they decided to do here in South foi Florida me criticar. was to criticize É me. impressionante. It's impressive. Aonde eu vou, sou criticado. Wherever I go, I'm criticized. Domingo agora a gente vai ter batismo de 100 pessoas, amém? This Glória Sunday a we're going to Deus. baptize 100 people, E, né, glória a Deus por isso mesmo. Irmãos, eu sou criticado. but I'm criticized. Está manipulando gente. He's manipulating people. Fazemos evangelismo. We do outreaches. Olha lá, esse povo aí só faz bagunça, só barulho. These people, they only bark, they only speak it out. Esses dias chegaram em mim e falaram que nós tomamos pessoas das igrejas. And then someone came to me and said that we take people from other Irmãos, churches. por mais que eu tente manter a calma e orar, irmãos, More I try to remain calm and pray, o meu coração entra num conflito. my heart gets in a conflict. Mas é engraçado que o bom pastor supera a crítica. But it's interesting because the good shepherd, he overcomes the criticism. Jesus desistiu nessa situação? Did he give up in this situation? Jesus foi embora? Did Jesus leave? Jesus não, realmente, ela morreu. No, yes, she died. Ele deixou aquela voz daquelas pessoas interferirem naquilo que ele ia fazer? Did he allow the voice of the people to interfere with what he was going to do? Mas eu vou te dizer algo. But I'm going to tell you something. Tem muitos sacerdotes que têm desistido por causa das There's críticas. so many priests that they've been giving up because of the criticism. Tem muitas pessoas que têm desistido porque não conseguem suportar a So pressão. many people giving up because they cannot uphold the pressures. Mas o bom pastor, ele suporta a The crítica. good pastor, he upholds the criticism Porque ele sabe que tem lá uma cordeirinha que precisa da voz because he dele. knows there's a little lamb that needs his voice. E mesmo que seja apenas uma cordeirinha, Even though it might be only one lamb, o bom pastor vai atrás da centésima que está the desgarrada. good father, the good shepherd, he goes to the one that is astray. Mas interessante que as pessoas agora já não vão mais por conta de uma ovelhinha. But it's interesting because people do not look for the one sheep that Ah, they eu lost. tenho muitas. Oh, I have so many. Para que eu vou atrás de uma ovelhinha? Why am I going to go for Vou one? mandar outra pessoa. Let's send another person. Interessante que Jesus não mandou outro That's discípulo. interesting because Jesus didn't tell one of his disciples to go. Jesus foi lá porque havia uma cordeirinha que precisava da sua voz. Jesus went because there was a lamb that needed his voice. Irmãos, e quantas coisas horríveis nós ouvimos aqui nos Estados Unidos. And so many horrible things we hear here in the States. Pastor agora virou superstar. Pastor now became superstar. Pastor, ele entra por um lugar aqui atrás, He comes from behind. ele não tem contato com ninguém, terminou a pregação, ele sai pela mesma caverna que ele entrou, não sei da onde, é o Batman. He doesn't have a relationship with anyone. He goes back from the cave that he came. He's Batman. E aí então ele desaparece. And then he disappears. No domingo que vem ele And volta, the following Sunday he comes back. e esse é o contato que ele tem com a igreja. And this is the relationship that he has with the church. Vou te falar a frase mais clássica de pastor. Let me tell you the most famous quote from a pastor. Pastor tem que ter cheiro da ovelha, Pastor needs to have the smell of their sheep. acesso à ovelha, Access to the sheep. conexão com a Connection ovelha, with the sheep. se importar com a talitá. Care with the talitah. Amém? Amen? Os irmãos estão comigo, irmãos? Are you guys with me? De verdade? In reality. Glória a Deus, gostei. Amen. Essa aí foi o Marcos Botelho. E a Bíblia diz, imediatamente a menina então se levanta, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficaram todos sobremaneira admirados. Só que agora no versículo 43 acontece algo surpreendente. So then she woke up, she started walking, she was 12 years old, and then the Bible speaks in verse 43 about something that is marvelous. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E a Bíblia diz, e mandou que dessem de comer a menina. And he strictly charged them, no one should know this, and told them to give her something to eat. Então agora o que acontece? And what happened in verse 43? Jesus
ressuscita a cordeirinha. Jesus resurrects the little lamb. Ele diz para que ninguém fale mais nada do que aconteceu. He charges everyone not to say anything of what happened. Mas agora ele termina dando uma autoridade para o Pai. But then he finishes off giving a direction to the Father. Agora vocês Now you alimentem ela. go and feed her. Interessante, o que Deus fez? It's interesting what God did. Ele deu a autoridade sobre o He Pai gave the authority over the Father para suprir as necessidades da filha. to fulfill the necessity of her daughter. Não era mais Jesus que ia fazer pessoalmente, It wasn't Jesus that was going to do it by mas Jesus, himself. através da vida do Pai, But through the life of the Father, natural, naturally, abençoaria a vida da he will filha. bless his daughter's life. Esse é o sacerdote. This is the priest. Autoridade dada pelo Pai The authority given by the em Father nossas vidas in our lives para suprir os nossos filhos. to supply all of the needs. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz. Open up your Bible in Matthew 28. Mateus capítulo 28. Chapter 28. Todo mundo já conhece esse versículo, mas vamos ler. Everyone knows this verse, but let's read it out together. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi All the dada. authority has been given me. A autoridade foi dada para quem? The authority was given to who? Jesus. To Jesus. E aí a Bíblia diz agora no versículo 19: ide agora. And the Bible speaks in verse 19, now O go. que Jesus está falando? What is Jesus doing A right autoridade now? foi dada para mim The authority was given to me, e através de mim agora, dando para você, and through me now I'm giving it to você you. vai You're going to go. e vai pregar o And you're evangelho. going to preach the E as gospel. pessoas serão And the batizadas, people are going to be baptized. serão And transformadas, they're going to be e transformed. você fará And you're discípulos. going to have disciples. O que Deus está nos dando agora, irmãos? What is Jesus giving us right now? Deus está nos dando autoridade He's giving us authority para representá-lo, to represent him, para sermos um sacerdote, for us to be priests, para alimentar so Talitá. that we can feed the Talitha. Os irmãos estão tendo revelação do que eu estou dizendo? Can you guys have revelation of what I'm speaking on? Irmãos, você não entendeu ainda. You haven't understood yet. Nós estamos rodeados de Talitás, We are surrounded by Talithas. mas toda a autoridade foi dada pelo Pai a Jesus. But all the authority was given from the Father to E Jesus. Jesus nos deu autoridade para que possamos ir e fazer discípulos. And then from Jesus, He gave us the authority to go and have Ser disciples. supridor, To be the one that will supply. aquele que alimenta, The one that will feed. aquele que The cuida. one that will take care E aí eu of. te digo, irmãos, And I tell you, church, ninguém pode chegar aqui e se instituir uma autoridade. no one can come here and put the title A on himself. autoridade é sempre alguém que foi levantado para aquela posição. Authority is always raised by someone from that position. Não, pastor, será que é assim? Não, e se alguém quiser abrir um negócio? Não, Um what- exemplo, alguém quer abrir um negócio. Pastor, is it that way in reality? What if someone wants to open a business? Ele não vai precisar de ninguém. He won't need anyone Não, o negócio é dele. because it's his business. Ele precisa. He needs someone. Ele precisa da permissão do Estado He needs the permission from the para state poder executar o trabalho dele. to execute his Ele work, precisa his de um job. certificado He needs a que certificate reforça a autoridade dele. that will reinsure his Então, o authority. que eu quero dizer, So irmãos? what am I trying to say? Nós queremos ser We want to be uma igreja a church onde nós queremos levantar where sacerdotes we want to raise priests através da autoridade de Deus through the authority of God que nos foi dada, that it was given us porque nós estamos rodeados because we are de surrounded talitás. of Talithas. Estão aqui comigo? Então vamos começar a pregar. Abre a So sua let's Bíblia start the agora, preaching. lá em Mateus capítulo 8. Matthew chapter 8. Novamente, quero mostrar a característica do bom pastor. Again, I want to show some characteristics of the good A shepherd. necessidade de enxergar a paternidade. The necessity to see fatherhood. A necessidade de mudar a nossa mentalidade. The need to change our mentality. E agora a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 5. Matthew chapter 8 verse 5. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. This passage speaks about a man in the Roman army that he had authority. He was a centurion, and then he had a servant that was lying very paralyzed, very ill. And he goes up to Jesus and he asks Jesus just by the word to heal his servant, because he wasn't deserving, he wasn't worthy enough of having Jesus inside of his house. So then Jesus, realizing the amount of faith that the centurion had, he said, by your word, by what you want, it shall be done. And his servant was healed. Amen. E aí aqui agora, irmãos, primeiro eu quero ensinar para os irmãos o que significava um centurião. So I want to teach you guys what a centurion was. O centurião, irmãos, ele era responsável por uma parte que foi destacada dos soldados. A centurion, he was in charge of authority in between the soldiers. Os romanos, eles distribuíam esses soldados em blocos de 6.000, que eles chamavam de legião. The Romans, they would separate then the army in 6,000. E dentro desses 6.000 soldados, eles faziam destacamentos de 10 destacamentos de 600. And then inside of this division of 6,000, they would separate into 10. E dentro de cada destacamento de 600, eles faziam uma distribuição de 6 em 100, de 6 blocos com 100 pessoas cada. And then in between this 600 separated by 6,000 in 10 times, they would separate it again into 6 times, so 100. E aí eles chamavam de século. And then they would call it ou centurion, ou centúrio. Centurion. Thanks, Pastor That's Gus. nice. E que significa então, por isso o nome dado para ele era um centurião, porque ele cuidava de um destacamento de 100 pessoas. And therefore the name of this person in authority was called centurion, because he was a head of 100 people. E irmãos, já era muito bom você ser parte dos soldados de Roma. And it was already so good for you to be part of the soldier, the Roman army. E quanto mais você ser então um centurião entre eles. And way more for you to be a centurion in the midst of them. Esse homem não era um homem qualquer. He wasn't just a common person. Ele era um homem revestido de autoridade. He was a person that was upon authority. Reconhecimento. Recognition. E olha o que a Bíblia diz especificamente sobre esse centurião. Abre lá em Lucas capítulo 7, versículos 4 e 5. And look what the Bible speaks about the centurion's life in Luke chapter 5, verse 4 and 5. Olha só, Lucas 7, versículos 4 e 5. Chapter 7, verse 4 and 5. Olha só, está chegando-se a Jesus a uma instância que suplicaram dizendo: ele é digno de que façam isso. Ou seja, olha só, as pessoas ao redor do centurião já falaram: Senhor, ele é digno que você o ouça. As pessoas reconhecendo ele. E a Bíblia continua dizendo: porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. So then they would tell the centurion that Jesus was a person that is worth it hearing and stop and listening. Olha esse centurião, olha a atitude dele. So look at the centurion's position. Ele não era reconhecido porque ele somente tinha autoridade. He wasn't recognized just because he had authority. Ele era reconhecido porque ele tinha acesso às pessoas. But he was recognized because he had access to porque the ele people. se preocupava com as pessoas. Because he cared for people. Ele era alguém que estava presente nas necessidades da sociedade. He was someone that was present in the necessities of the society. Ele construiu uma sinagoga. He built a synagogue. Olha só que padrão só
desse pastor, e eu vou te dizer, esse homem expressa o bom pastor. And this centurion, he expresses the good shepherd. Ele não era somente um soldado He wasn't just a soldier, capacitado e reconhecido. capable and recognized, Ele era um soldado que se importava com todos. but he was a soldier that took care of everyone. Voltando aqui em Mateus, a Bíblia diz And going back in Matthew then, que quando ele viu o Senhor, now whenever he saw the Lord, ele implorou. he cried out. Irmãos, e o que me choca é pelo que ele implorou? And what shocks me, it's what he cried out for Por criado. a servant. Deixa eu te dizer, irmãos, criado não é esses mordomos que nós temos aqui hoje, não, Let me irmãos. tell you, servants are not the usual workers that we have today. Não é que você vai lá e paga um bom salário, ele tem 13º, aliás, se bem que os Estados Unidos não tem 13º não, né? That you go and Mas you- tem um bom tipo no final do ano. You give him a good amount of money and then tip at the end of the year. E, irmãos, o criado era um escravo. But the servant, he was a slave. Escravo, irmãos, era só uma peça de utensílio na casa das And pessoas. slaves, it was just literally a tool inside of some O people's que você house. faz com um utensílio que quebra? Esse vaso quebrou, você vai ficar guardando ele, irmãos? What do you do with the tool that is broken? What are you going to do with it? Essa era a mentalidade de escravos. That was the mentality of slaves. Não serve mais, It's not working anymore. não tem mais força, Has no use anymore. não tem mais Has capacidade, no capacity ele é anymore. descartado, I'm going to put it away. ele é deixado de lado. It's disposable. Irmãos, mas esse centurião, But then this centurion, que poderia dar voz de comando para que qualquer pessoa viesse para ser criado dele, that he could give the voice and the command for anyone to be his servant. e seria status ainda andar com um homem com um tamanho reconhecimento como And esse. it would be literally a status just to walk with a man with this recognition, Irmãos, this ele fame. se humilha. He humbles himself. Você acha que esse homem é um chefe? Do you think that he is a boss? Esse homem se tornou um pai. No, he became a father. Esse homem se tornou um diferencial. He became someone that made A the Bíblia difference. fala que ele implorou. Você sabe o que significa implorar, The Bible irmãos? says that he cried out. You know what begging is? What crying out É is? se humilhar, se esvaziar de tudo que você é, que você acha, porque a Bíblia fala que ele mesmo se humilhou, falando para Jesus, falando de Jesus, And then the Bible, fazendo como homem, so then se tornando homem. crying out speaks about you emptying yourself, you humbling yourself, and Jesus did this. Então se humilhar é tirar tudo que você pensa, And then to humble yourself is leaving aside everything that you think, tudo que você acha. everything that you think. E o que esse centurião fez? And then what did the Se centurion do? humilhou na presença de Deus. He humbled himself in De the presence of God, of Jesus. Jesus. Senhor, esse homem está enfermo, horrivelmente doente. Lord, my servant is paralyzed, laying down still. Esse centurião, ele estava acostumado que as pessoas o respeitassem, He was used for people to respect que him. as pessoas o He reconhecessem, was used for people que as recognizing him, pessoas o admirassem. people admiring him. E o que me choca, ele fez isso na frente de What todos. shocks me is that he did this in front of everyone. Que pai é esse? What father is this? Mas eu também pergunto, But then I ask you, que filho é esse? what son is this? Que criado é esse, irmão? What servant is this? Você acha que esse criado era quem agora? Do you think that this servant was just Esse anyone? criado se tornou filho. He became a son, Talitá, Talitha, ovelhinha. the little lamb. E precisava do pastor para ter acesso. And it needed the pastor to Precisava have do pai, access. desculpa, para ter acesso. It needed the father to have access. Precisava alguém que abrisse a porta, It needed someone to open the que door, desse to acesso à vida. give access to life. Esse centurião se humilhou de So tudo then this centurion, he humbled himself of everything. e intercede aos pés de And then he Jesus. cries out at Jesus' foot. E aí Jesus fala, nunca vi fé tamanha. And then Jesus says, I haven't seen faith like this. E todo mundo acha que essa fé é só porque ele falou, eu sou homem sujeito à autoridade. And then everyone thinks that this faith is only because he is up to Eu vou authority. pouco além. But I'm going to go forward. Fé na Bíblia, Faith in the de Bible, todos os homens de Deus que foram usados of por Deus, everyone that it was used by God, sempre teve algo que ele fez juntamente com a fé, they always did something together with faith atitude. and attitude. A fé nunca veio sozinha por nenhum dos homens de Deus na Faith Bíblia. will never come by itself, by any means. Todos os homens de Deus na Bíblia, All the men in the Bible, eles tiveram que ter atitude. they had to have an attitude, Os an que não action. tiveram atitude, The ones that didn't have an action, perderam.
They lost it. Saul. Saul. Ele teve uma fé para poder suprir uma necessidade do povo. He had faith to supply all the needs from the Mas people. ele não teve a atitude de ouvir a Deus. But he didn't have the attitude to listen to Perdeu. God. He lost Agora it. pega Davi. But then got David. Ele teve fé para enfrentar o gigante. He Teve ou não had teve? faith to face Mas the a giant. atitude foi pegar a pedra e ir contra o But gigante. the attitude, the action was to get the little stones and go against them. Moisés teve fé para o mar se abrir. Moses had faith to the sea to open. O que ele teve logo em seguida? What did he do right A after it? atitude para o mar se The abrir. attitude for the sea to depart. Porque se ele ficasse do lado de cá só pela fé, Because if he stayed on the other side of the shore just by faith, não ia adiantar muita coisa. nothing will be worth it. Fé sem obras Because faith without works, é morta. it's dead. Então a obra está falando de ter uma atitude. Now, work, it speaks about having an action, Eu an vou attitude. trabalhar, I'm gonna eu vou work, fazer. I'm gonna do. E qual que foi a atitude desse homem? And what was the attitude of this Ele man? teve fé que Jesus curaria o seu had discípulo, o faith. seu filho espiritual, vamos falar assim, He had seu faith criado. so that Jesus will heal his servant, his spiritual children. Mas ele teve child. a atitude de se humilhar, But he had the attitude of humbling de se himself, render diante do Senhor. to just surround before the Lord. Essa é a atitude que Deus tem esperado dos sacerdotes. This is the attitude that God is awaiting from the priests, Se humilhar na presença de Deus, to humble himself in the presence of de God, clamar pelos seus to discípulos. cry out for his disciples. Irmãos, eu sei que muitos irmãos aqui têm essa pressão dos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos, qualquer lugar você tem pressão para querer ter filhos espirituais. And I know that so many people here, they have this pressure, they are under this pressure to have spiritual children. Os líderes aqui também. The leaders here also. Mas quantas vezes você se humilhou na presença de Deus? But how many times did you humble yourself in the presence of God? Quantas vezes você se inclinou na presença do Pai e falou: Senhor, How many times have you inclined in the presence of God and Eu- said, Lord, eu quero ser esse canal do Senhor. I want to be this channel of you. Eu quero ser esse canal do Senhor. I want to be this channel. E a Bíblia então diz que, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu rapaz será curado. So the centurion told Jesus that he wasn't worth it to receive Jesus at his house, and just by the word his servant will be healed. Irmãos, esse homem se sujeitou a Deus This man, he subjected himself to God, e ele reconheceu também que ele era um pecador. and he recognized that he was a sinner Porque, irmãos, ele sabia quem ele era. because he knew who he was. Sabe que muitas vezes nós queremos nos humilhar diante de Deus, You know that so many times we want to humble ourselves before God, mas nós não queremos assumir quem nós somos. but we do not want to realize who we truly are. Eu até me humilho, I can humble eu myself. até me curvo, I will curve myself. eu até cedo aqui, I will even come to myself. mas eu não quero reconhecer quem eu sou. But I do not want to recognize who I am. Eu não quero assumir as minhas falhas. I don't want to realize all my flaws and failures. O que esse centurião, And with the centurion, homem reconhecido, man of recognition, amado pela sociedade, loved by the society, quando ele se humilhou, when he humbled himself, ele também falou: he also spoke, eu não sou digno, I'm not worth it. eu não sou nada. I'm nothing. Mas, irmãos, eu vou te dizer umas boas novas aqui essa manhã. But then I'm going to tell you some good news. Realmente nós não somos, In reality, we're not. mas a graça é que Cristo é em nós. But the grace is that Christ is in us. E por causa dessa graça eu posso confiar nele. And because of this grace, I can trust in Que him. apesar de nós, That regardless and despite of ourselves, Deus ainda tem procurado sacerdotes God is still looking for priests sobre essa terra. over this earth. Eu quero chamar aqui o pessoal do louvor, I want to call out the people Bem from the rápido, worship band irmãos. really quick, sem pensar muito. without thinking. E eu gostaria que nós orássemos aqui. And I'd like for us to pray here. Pastor, a gente vai orar pelo quê? Pastor, what are we going to pray for? Para que nós sejamos pais. We're going to pray so that we can become fathers. Só isso, pastor? That's it, Pastor? Também não. No. Eu quero mostrar que nós devemos ser filhos. I want to show that we must be children O filho reconhece o pai. because a child recognizes his father. Irmãos, pastor Marcelo, né? Eu já tive algumas conversas com o pastor Marcelo. Pastor Marcelo already has some conversations with him. Irmãos, um pedido dele para mim não é um pedido. Something that he asked for me. E ele It's já not- me it's exortou not just anything. duramente por causa disso. And he already disciplined me so many times because of this. Ele me, Márcio, o que você acha tal coisa? Eu
já vamos fazer. He says, Marcio, what do you think about that? Let's do it, Pastor. Ô, Márcio, estou pensando em fazer tal coisa. Or Marcio, I'm thinking about doing this. Porque um pedido dele, Because whatever he asks, para mim não é um pedido, irmãos. it's not just a request. Eu sou um homem sujeito à autoridade. I'm a person that is up for authority. Quando ele diz, vai, eu vou. Whenever he says go, I'll go. Quando ele diz, fica, eu fico. Whenever he tells me to stay, I'll stay. Pastor Luiz, quando vem para os Estados Unidos, When Pastor Luizio comes to the States, minha personalidade, meu jeito de ser, eu sou my tímido, essa é a personality verdade. and my way to be, I'm extremely shy and timid. Eu fico tentando e, sei lá, fazer algo e estar perto e suprir, estar junto. E eu, na minha timidez, And I struggle to always be surrounded by him, and I always try to do something to him, and all in my way of being shy. porque só a presença dele, irmão, satisfaz o meu coração. Just his presence with me already satisfies my heart. Irmãos, é impressionante o que eu sinto perto desses homens. It's impressive what I feel when I'm surrounded by these men. Eu me sinto filho. I feel like a child, like a son. Só de estar perto deles, irmãos, eles não podem falar nada. Just to be around them. They don't need to say anything. Mas só de estar perto deles, But just being surrounded by them. eu sinto quando os meus filhos estão perto de mim. I feel whenever my children are Os meus near filhos me. querem a mim. They want me. Eles querem um bom pastor. They want the good shepherd. Irmãos, o que nós precisamos, a Bíblia diz que nós devemos orar para que venham mais trabalhadores. What we need is to pray so that God can bring more laborers. Engraçado, a Bíblia não está falando para que a gente ore por mais filhos. It's interesting because the Bible doesn't tell us to pray for more children. Está falando para orar por mais trabalhadores. It's telling us to pray for more laborers. Sabe por que que significa? You know what this means? Porque quanto mais trabalhadores, Because whenever we have more laborers, mais sacerdotes, more priests, mais ministros, more ministers, mais centuriões, more centurions, mais bons pastores, more good shepherds and pastors, Deus vai confiar mais filhos. God will trust more children. Então o indicativo So then the tip is, para os pastores que estão aqui, for the pastors that are here, para a sua igreja então for crescer, your church to grow then, precisa de mais filhos? do we need more children? Mais pais. We need more fathers. Essa é a oração. This is the prayer. Porque quando o Senhor identificar os pais, Because whenever the Lord identifies the father, Ele pode confiar os filhos. he can trust with children. Ah, como assim, pastor? What do you mean, pastor? Eu vou terminar lendo aqui o que eu li. I'm going to finish by reading what I read. Marcos, capítulo 43. Marcos capítulo 5, versículo 43. Mark chapter 5, verse 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. And Jesus strictly charged them that to tell no one, and told them to give her something to eat. Deus já fez a obra na cruz, God already finished his work at the cross. mas agora Ele está dando a nós, But now he's giving us, vocês que se tornarão pais espirituais, you that are going to become a spiritual father, dê give de comer what to eat para os seus filhos. for your spiritual children. Dê de comer para os seus filhos. Give, feed them. Quero assumir um desafio aqui diante dos pastores, e eu gostaria que os pastores estivessem comigo. And I want to take upon myself a challenge. And I want the Pastor Luiz, pastors to quando be ele with me. assumiu o desafio de 1000 igrejas até 2020, When Pastor Luizio, he took upon himself the challenge for 1,000 churches. eu lembro na reunião o pastor Marcelo levantou a mão, 10% é meu. And I remember Pastor Marcelo raised his hand and said, 10% will be mine. Já passamos de 100 igrejas fora do Brasil. We already went on top of this goal of being more Agora, than 100 churches. eu quero fazer um desafio aqui. And I want to make one challenge here. Quero desafiar que nós sejamos até 2020 100 igrejas nos Estados Unidos da América. I want to challenge for us to be 100 churches till 2020 in the States. Guys, sometimes I feel like an underdog. Às vezes eu me sinto como baixo calão.
But God brought me here to the United States of America. Mas Deus me trouxe para os Estados Unidos, A countryside guy, uma pessoa do interior, a redneck, um caipira, to be here para estar aqui, to preach the gospel para pregar o evangelho for American people, para os americanos, to invest my life, para investir a minha vida, to raise American people to be pastors here. levantar americanos para serem pastores aqui nesse país. And I don't know why God did that to me, E eu não sei porque Deus fez isso comigo, but I feel here. mas eu sinto isso, There's something here in that nation, que tem algo nessa nação. and I want to call. E eu quero To be ligar here. para estar aqui. Who wants to be Quem quer inside that 100 church? estar dentro dessa 100 Come from igrejas, where you are, onde and você been estiver, here, vem pra cá. and say, God, I want to E be fala, here. Deus, eu quero Sai estar. do seu lugar e fala para Deus, eu quero So ser. leave your place. Eu Tell quero God. estar. Tell Eu quero God that ser you wanna esse be- pai. That you want to be this father. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail. Fica na paz do Senhor Jesus.